Bom dia a todos. É um prazer ter-vos aqui para mais uma conversa com duas pessoas destacadas e brilhantes. Como de costume, eu vou só dizer as regras do jogo. Nós vamos tentar às 14h dar por concluída a nossa conversa, por respeito ao vosso tempo e ao vosso intervalo de almoço, sendo que no fim gostamos sempre que o público possa intervir e aproveitem para colocar questões aos dois intervenientes. Portanto, se tiverem boas ideias, guardem-nas, porque no fim vamos querer ouvi-las. Damos as boas-vindas, é claro, à Paula e ao Miguel, que dispensam apresentações. Hoje vamos falar de negócio, de criatividade, do negócio da criatividade também e da criatividade no negócio. E eu gostava de dar alguns números de contexto. Nós vamos falar também das ICCs, das Indústrias Criativas e Culturais, cujo ecossistema na Europa representa aproximadamente 4% do valor acrescentado. A moda e o design, de que vamos falar, é o segundo setor mais forte dentro desse ramo, vem logo a seguir ao audiovisual e vem, por exemplo, à frente da música e do património cultural. Portanto, dá uma ideia da importância daquilo que vamos falar. No total, estas indústrias culturais e criativas empregam, isto na Europa, cerca de 8 milhões de pessoas, que inclui cerca de 1,2 milhões de empresas, o que quer dizer que 99,9% destas empresas são pequenas e médias, muitas vezes até uma só pessoa. Portanto, neste enquadramento, a minha primeira pergunta vai ser para o Miguel, a partir de um estudo da Comissão Europeia de 2024, que fala dos maiores desafios que são sentidos pelas indústrias da criatividade e por aqueles que fazem da criatividade o seu negócio. Num estudo que foi conduzido a este setor, identificou-se que o maior desafio, sentido por 70% do setor, é o acesso a financiamento, nomeadamente para a sustentabilidade, para a transição digital, o reskilling. Portanto, desafios, se calhar, parecidos com os de outras indústrias. Há alguma razão de ser? Os criativos têm dificuldade em chegar ao dinheiro? Parece que o dinheiro e a criatividade andam afastados? É assim mesmo? Direi que normalmente as atividades empresariais que envolvem maior criatividade envolvem maior risco. Não é? Porque nós não conseguimos, muitas vezes, é uma das grandes dificuldades, antecipar qual é a criatividade que se vai transformar numa inovação de sucesso. Não é? Eu costumo dar um exemplo que tem a ver com uma área em que eu intervi, que é a inovação social, em que eu, enquanto ministro, desenvolvi um programa que é o Portugal de Inovação Social e, portanto, trabalhei nessa área, conheço bem essa área, e costumo, às vezes, quando faço algumas conferências nessa área, que não sendo a minha área habitual, costumo dar dois exemplos. Eu não sei se a maior parte das pessoas sabem quem é que e como é que se inventou a câmara digital, a máquina fotográfica digital. Não sei quem é que sabe, e acho que quase todos vão ficar surpreendidos se eu vos dizer qual era a empresa da pessoa que inventou a máquina fotográfica digital. Foi a Kodak. Foi um engenheiro da Kodak que inventou e a propôs inicialmente internamente dentro da empresa. E o Conselho de Administração e os dirigentes da empresa olharam para a máquina. Na altura, quando ele a inventou, era uma coisa assim grande. E eles olharam para aquilo e viram aquela máquina grande, não viram o que é que aquilo poderia vir a transformar-se e como as fotografias poderiam vir a ser uma coisa diferente. E o que é que eles disseram? Disseram, não vamos investir, nós vamos continuar a trabalhar e investir naquilo que é o nosso core business, que é aquilo que nós fazemos bem, que é rolos de fotografia. Onde é que está hoje a Kodak? Faliu, substituída por uma invenção que teve lugar dentro da empresa, mas que a empresa não conseguiu antecipar a mudança daquilo. Outro exemplo que eu dou para nós percebermos isso é, imaginem que alguém antes da Wikipédia falava da hipótese de criar uma enciclopédia e vinha aqui pedir a um banco, talvez não o Santander, que tem uma capacidade maior de avaliação de risco e de inovação, mas a outro banco qualquer pedia inovação para montar um projeto de criação de uma nova enciclopédia. Em vez de dizer que tinham os 500 melhores professores do mundo inteiro nas áreas de especialidade, dizia, não, nós vamos criar um site, qualquer pessoa vem, pode criar uma entrada, outro vem, pode vir editar. Na altura, e lembram seguramente quando começou a Wikipédia, muitas pessoas disseram, isto nunca pode substituir as enciclopédias, não tem nada a ver. Na realidade, hoje é o padrão do que é uma enciclopédia, é a Wikipédia. O que é que estes dois exemplos nos dizem? Nos dizem que muitas vezes é a própria criatividade e a inovação que muda o consumo e muda a realidade e tornam como viável algo que, se nós estivermos a avaliar antecipadamente, não conseguimos sequer conceber. Isso significa que é uma área onde temos criatividade que normalmente implica mais risco e, portanto, implica maior dificuldade de financiamento. Implica um tipo de financiamento, que é um financiamento de risco e que nós sabemos na Europa, esse é um problema bem estudado, também tem a ver com as tecnológicas e com o acesso a capital das tecnológicas, e há uma razão pela qual
muitos dos unicórnios começam na Europa, até incluindo em Portugal, e depois vão para os Estados Unidos da América, porque o acesso a capital e a financiamento é mais fácil naquele mercado do que no nosso. É uma dificuldade muito grande. A própria União Europeia tem hoje em dia um projeto no sentido de facilitar e tentar promover esse tipo de mercado de capitais e esse tipo de financiamento. É uma portuguesa que está responsável por isso, a minha ex-colega de governo, a Maria Luísa Albuquerque, quem eu tenho uma ótima imagem, é uma pessoa extraordinariamente competente e, portanto, também sei que as coisas são difíceis. Não basta querer fazer bem e ter a competência para o fazer. Normalmente depois as instituições e o quadro europeu e o quadro nacional tornam difícil isso, mas acho que essa é uma razão, é o risco que isso envolve. Há uma razão pela qual a inovação social, e tem muito a ver com o Beyond Profit e com o trabalho da Fundação Santander, eu sei que a Fundação Santander tem sido um cliente, entre aspas, habitual do Portugal de Inovação Social. Quando nós o criámos, fui eu na altura, enquanto ministro, que promovi isso com os fundos europeus, uma das razões foi precisamente porque entendemos que a área da inovação social, que basicamente cobre duas matérias, que é, por um lado, a promoção de inovação nas políticas públicas, sobretudo com políticas que vão ser medidas e avaliadas com base nos resultados, numa métrica de resultados de outcomes e não de output, ou seja, não interessa se construímos, quantas escolas construímos, não interessa quantos quilómetros fazemos, interessa é se melhoramos as qualificações das pessoas, se diminuímos o sucesso escolar, isso é o que devemos estar a medir e, portanto, isso implica uma lógica de avaliação e de financiamento das políticas públicas, por exemplo, de prémio aos resultados, que é totalmente diferente e que, de novo, comporta mais risco. E ao nível do investimento privado, quando nós temos a lógica da inovação social, é ter atividade económica que visa o lucro, mas está alinhada com a prossecução de determinados e a promoção de determinados bens públicos. Portanto, tentar que haja determinadas áreas da atividade económica que, prosseguindo o lucro, visando ter um retorno financeiro, ao mesmo tempo estejam alinhadas com a produção de determinados bens públicos e mais-valias sociais. Ora, de novo, isso implica risco e daí o objetivo de criar uma política de financiamento público que, em complementaridade, aliás, com o sistema financeiro e com investidores privados, com fundações, tudo isso, pudesse suprir essa dificuldade de financiamento que áreas que implicam mais risco normalmente têm. Não é? Claro. Também é fácil para nós dizermos que o risco deve ser financiado e depois, se há uma crise no sistema bancário, vem dizer que os banqueiros foram irresponsáveis, não é? Portanto, este é sempre claro, o dilema que nós temos. Não é? E em retrospectiva é sempre mais fácil dizer que a Kodak perdeu uma boa oportunidade. Sim, não é? É óbvio. Sabemos que correu bem. Mas não deixa de ser engraçado aquilo em que o Miguel fala, e este estudo convergem, e não é por acaso que há programas televisivos como o Shark Tank, não sei se toda a gente conhece, em que temos 4 grandes investidores norte-americanos que vão ouvir pitches dos projetos mais estrambólicos e eles decidem no momento se querem ou não investir. E isto tem muito a ver com uma cultura de inovação, uma cultura de risco e também de conseguirmos falar linguagens diferentes, porque por vezes os criativos falam uma linguagem e quem tem o dinheiro fala outra. Na experiência da Paula, que já assumiu o risco, conhece bem o setor, nós vamos falar do seu caso específico um bocadinho mais à frente, mas ainda antes disso, o que é que acha que a indústria e o setor podem fazer para perder menos oportunidades como as da Kodak? Tem que ter criativos lá dentro, alguém que traduza essa linguagem? O que é que se pode fazer? Não, claro que sim. De facto, eu só consigo conceber empreendedorismo com risco. Eu acho que isso faz parte do core do empresário, correr riscos. Eu acho que nós temos uma cultura com pouco risco, eu atreveria-me até a dizer avessa ao risco. Não percebo porquê, de facto, quando eu olho para os portugueses e se recuar muitos séculos atrás, e olhar os descobrimentos, a cultura portuguesa sempre foi uma cultura de risco, de aventura, de coragem, e de facto isso tem-se vindo a perder ao longo do tempo. Eu comecei a trabalhar cedo, eu tinha 19 anos quando comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar no grupo familiar, com o líder América Morim, e olhando há 30, 35 anos atrás, de facto essa cultura de risco era muito maior do que a de hoje. Na altura, estamos a falar, eu apanhei uma fase
da vida do meu pai, eu diria, onde houve imensas iniciativas de reprivatização e, portanto, houve imensas oportunidades. E na altura o Grupo Amorim teve na gênese da banca privada com o BCP, teve inclusivamente no Telecel, Vodafone, no turismo. Portanto, para além de correr esses riscos e esses investimentos e essas oportunidades, também eu acho que se expunha a diferentes áreas de negócio, portanto havia uma diversidade de negócio, e essa cultura de risco foi de facto desaparecendo, e acho hoje em Portugal, acho que há muito pouco, uma cultura de muito conforto, também muito, não sei, promovida pelo Estado Social, não sei o que é, não consigo identificar, mas de facto ela... E obviamente que o tema inovação também está muito próximo do risco. Inovar significa risco, não é? Eu vejo Portugal mais... não vejo nunca como sendo um pivô de risco e um pivô de inovação, e estando na gênese daquilo que é inovação, acho que vejo Portugal muito, acho que vai integrar a cadeia de valor da inovação, até porque nós temos de facto capacidades técnicas, capacidades industriais, temos imensas competências a nível de qualidade e recursos humanos. Nós temos de facto pessoas altamente qualificadas, engenheiros e matemáticos, portanto nós temos essa capacidade para fazer parte da inovação e, portanto, vejo-a na cadeia de valor da inovação, mas ser Portugal a inovar e, de facto, pioneiro de inovação, neste momento não tem indicadores que veja isso, até pela questão do risco, portanto acho difícil. Eu própria vivi com uma pessoa era uma pessoa de facto que assumia muitos riscos e tinha atração por risco. Eu posso dizer que tinha atração por risco, porque exatamente pelo fator da oportunidade e do crescimento e do desenvolvimento, e vivi muito nessa cultura e, portanto, tenho em mim muito a cultura do risco, apesar de estar numa estrutura familiar e não ter necessidade nenhuma de correr esses riscos, não é? E podia ter sempre ficado dentro do grupo e a seguir o caminho do grupo. Eu entendi, com a determinada altura da minha vida, tinha 34 anos, de que queria correr os meus próprios riscos. E nessa altura decidi correr esses riscos totais, portanto dei sempre como colateral o pouco que tinha das minhas ações na Amorim Holding e, portanto, colaterizei todos os meus investimentos. Na altura, obviamente, tive apoio financeiro para o fazer, mas de facto disponibilizei-me a poder perder tudo. Eu não sabia, era a minha primeira iniciativa empresarial, eu sentia que tinha vontade, tinha essa coragem, queria correr esse risco, sentia-me capaz, mas de facto só no terreno é que eu ia perceber se era capaz ou não, não é? Uma coisa era o que eu achava de mim, outra coisa era a minha capacidade enquanto empresária, capaz de empreender e capaz de ter resultados. E assumi fazê-lo, e ainda bem que o fiz, porque também me transformou muito enquanto pessoa, porque acho que nós também, enquanto seres humanos, quando corremos riscos, também nos transformamos muito. Eu acho que é de facto muito importante, mas estou de acordo, acho que nós devemos sempre pensar, então, no mundo atualmente, onde as coisas evoluem imenso, a sensação de que se está bem e de que o nosso negócio é este e o nosso core é este, a mim parece-me errado. Eu acho que nós devemos ter uma abertura de espírito muito grande perante situações dessas. No caso da Kodak aconteceu, eu acho que há que eu acho que os empresários têm a vulnerabilidade, o estarem expostos a alguma vulnerabilidade, para mim é um fator
de segurança, mas as pessoas não têm muita pouca coragem de se sentirem vulneráveis e, portanto, assumir de que o produto que nos fazem pode não ser um produto bom ou que pode ser um produto que não tem futuro e, portanto, há sempre aquele orgulho e aquela vaidade de desvalorizar algo que surge novo e, portanto, é muito importante haver essa abertura. Eu acho que convergimos aqui na ideia de que arriscado é não arriscar, não é? É exatamente isso. E a Paula falou num momento histórico interessante, não é? Nós pensamos em Portugal como um país que prefere jogar cartas seguras e não abre muito o seu jogo, mas que há 500 anos, por decreto, não é, atirou-se uma grande expansão que era económica, fundamentalmente. Nós não fomos tentar ir buscar pimenta à Índia por conhecimento empírico ou geográfico, foi para fazer um bypass a Veneza e trazer o produto para a Europa de forma mais barata e ganhar mais dinheiro com isso. Portanto, eu pergunto ao Miguel, enquanto alguém que está por dentro daquilo que são as políticas públicas, tem contribuído para isso, estuda isso, analisa, é possível, por decreto, conduzir o ecossistema para uma cultura de risco? É desejável sequer? Não. O Estado tem duas funções. Uma é, primeiro, não ser um obstáculo à criatividade e ao risco. E o segundo é criar um conjunto de incentivos, ou nudges, como hoje em dia por vezes se diz, que favoreçam essa cultura de risco e essa capacidade de risco. E isso tem muito, quer dizer, esse exemplo de há 500 anos, se calhar, tem mais a ver com um projeto de uma liderança individual do que propriamente com um reflexo da cultura, de uma cultura de risco que existia no país. Se calhar é possível ter projetos de risco através de uma liderança muito concreta, porque num determinado momento se tem, e se calhar é mais fácil. Os velhos do Restelo, não é? Também. É mais fácil conseguir isso do que produzir toda uma cultura que seja ela indutora desse risco, um risco ponderado. Eu acho que, quer dizer, toda a criatividade necessita também de algum receio, precisa de um equilíbrio. Sem receio nós não temos critério, não é? É o que nos dá juízo, senão atiramos-nos para tudo e mais alguma coisa. É importante ter critério, fazer a avaliação de risco, tudo isso. Agora é importante não ter a inibição de, perante uma avaliação bem feita, correr esse risco, e nós temos muito essa inibição, e acho que é uma questão cultural e muito difícil de alterar. E há um estudo interessante, quando eu estava na Gulbenkian como coordenador do Fórum Futuro, então, que existia na Gulbenkian, nós participámos num estudo europeu que era os valores dos cidadãos de diferentes Estados. E não havia uma medida do risco exatamente, mas havia algo que talvez, havia duas coisas que eram importantes para nós podermos tentar perceber porque é que nós somos avessos um bocado ao risco em Portugal e reflexo dessa aversão ao risco. A primeira era pedido às pessoas que indicassem em 11 qualidades ou valores as que achavam mais importantes serem ensinadas às crianças. E no caso português, a imaginação era a penúltima. Qual era a última, já agora? Era religião, valores religiosos. Okay. Portanto, diz muito, a última eram os valores religiosos. Atrás da imaginação são os valores religiosos. Que também exigem alguma imaginação, talvez. Não é? Mas isso diz muito, não é? E outro aspecto que para mim também é indicador disso e que se ajuda a explicar essa dificuldade com o risco tem a ver com a desconfiança. Nós somos um dos países da Europa, mas estamos nos últimos lugares na confiança interpessoal. Não confiamos uns dos outros, pois isso reflete-se, não há confiança nas instituições públicas, pois as instituições públicas não confiam nos cidadãos, o que já, aliás, depois cria toda uma enorme carga burocrática, formalista, portanto, e que leva, por exemplo, a muito pouca autonomia de decisão, que é um dos aspectos. Quando há pouca autonomia de decisão, há pouca capacidade de decidir com risco, não é? De fazer a utilização dessa capacidade de risco. E eu acho que isso tem muito a ver com uma enorme estigmatização do falhanço entre nós. Eu costumo dizer, em Portugal, se alguém não faz nada, não toma iniciativa, está no seu canto, é inatacável, não é? Sim. Ninguém lhe acontece nada, está tranquilo. Se alguém toma uma iniciativa e por acaso falha, ou algum problema, essa pessoa é crucificada.
Basta ver, comparando, por exemplo, eu que vivi muito tempo no estrangeiro, incluindo tendo vivido nos Estados Unidos da América, a diferença entre a forma como um empresário que avança para um projeto e uma ideia que por acaso acaba por falhar, até porque se calhar foi demasiado cedo para o mercado. Em Portugal fica completamente estigmatizado, mesmo do ponto de vista de comunicação social, mediaticamente, na sociedade, aquele tipo aí faliu a empresa dele e etc. Nos Estados Unidos da América, pelo contrário, depende, não é? Mas em muitos casos, se alguém que faliu porque teve iniciativa, porque correu risco, porque foi criativo de uma forma que se calhar o mercado ainda não estava preparado, ou então, tendo uma boa ideia, não a conseguiu executar bem, essa pessoa não é necessariamente estigmatizada, pelo contrário, pode ser valorizada. E como estamos a falar de empresários, estamos a falar de tudo, não é? Praticamente tudo. E temos depois, e portanto, o que é que o Martim está a perguntar, o que é que o Estado pode fazer? Eu acho que pode tentar criar uma cultura e um ecossistema que fomente e valorize e permeie esse risco e, pelo contrário, puna a inércia. Não é? Isso tem muitas componentes, tem muito a ver com a cultura das instituições, tem a ver com a formação, com a qualificação, mas se as nossas próprias universidades, do meu ponto de vista, são muito avessas ao risco e promovem uma cultura que é muito pouco de inovação e de criatividade, é natural que depois, desde logo, começamos a... Claro. Eu dou um exemplo de uma coisa que o Estado pode criar que pode ajudar a mudar essa cultura. Eu acho que uma das razões pelas quais as nossas universidades são muito mais avessas ao risco, muito menos inovadoras do que outras, é que muitas das nossas universidades, nós sabemos isso, têm um grau de endogamia muito superior às outras. Ou seja, uma endogamia é uma universidade em que normalmente os professores tendem a ser alunos da própria universidade, fizeram toda a sua carreira dentro da sua universidade. Se eles fazem toda a carreira dentro da sua universidade, eles sabem que a sua progressão na carreira depende... Não de quererem ser eles próprios criadores de novas ideias, mas serem bons divulgadores das ideias do seu mestre, não é? Tudo isso, desde logo, cria uma cultura que é avessa ao risco, à crítica, a divergir, a contestar. Portanto, nas próprias... O que é que o Estado pode fazer aí? Criar regras que imponham, por exemplo, que dificultem e combatam a endogamia dentro das universidades. Nós criamos universidades com uma cultura muito menos endogâmica, estamos a criar universidades com uma cultura muito mais aberta, muito mais meritocrática, muito mais inovadora. Portanto, esse é um exemplo entre muitos outros. Mas o Estado tem de fazer isso ao nível da administração também. Premiar aqueles que na administração pública demonstram ter autonomia de decisão e punir aqueles que têm inércia de decisão. Uma das razões da burocracia, muitas vezes, que nós temos, tem menos a ver com as regras, tem mais a ver com a cultura da administração de receio de decidir, de usar a autonomia de decisão. Se aplicam as regras de forma cega, formalista, burocrática, estão protegidos. Se têm alguma autonomia de ponderação de outras coisas, provavelmente estão a correr um risco. É desde a administração ao nosso sistema. Eu sou jurista da minha base, não é? O sistema de justiça, eu acho que o problema fundamental do nosso sistema de justiça é um problema de cultura jurídica e cultura judicial. Não há autonomia de decisão, quer dizer, eu dou um exemplo, e termino já, mas para mostrar esse problema da autonomia. Quando eu falava aos meus colegas estrangeiros, quando estava no Tribunal de Justiça da União Europeia, por exemplo, tínhamos processos em Portugal, como se diz, não vou dizer agora qual, mas que de repente tinham 1.200 testemunhas, eles ficavam... Mas é impossível, que nenhum processo desses é gerível com 1.200 testemunhas. Nós, na realidade, por exemplo, no nosso Código Penal já temos uma regra que diz que, em princípio, as testemunhas são só X, exceto se o juiz autorizar. O que é que implica? O exercício da autonomia e da autoridade do juiz dizer, não senhor, vocês estão aqui a apresentar não sei quantas testemunhas, não servem para nada. E não servem para nada, eu não as aceito. Ainda agora vimos a capacidade e o poder que tem o exercício da autonomia de um juiz. Num famoso processo a correr em Portugal com dimensão política, subitamente descobrimos que afinal os juízes podiam dizer que determinados recursos não tinham nenhum efeito suspensivo porque eram um abuso processual. E estava lá a norma, está lá no Código de Processo Civil, podia ser utilizado no Código de Processo Penal. Não estava a ser utilizado, só ao fim de 50 recursos é que finalmente houve um juiz que teve a capacidade de usar aquela autonomia e a autoridade e dizer, não senhor, o que os senhores estão a fazer é um abuso das normas, não o podem fazer. Portanto, aqui o problema fundamental é um problema de cultura e de capacidade de usar.
tem nestes sistemas todos, mas que leva tudo ao mesmo. Essa ausência de capacidade de exercer essa autonomia tem a ver com o receio do risco e com a penalização de quem exerce esse risco. Claro, claro. É engraçado que a conversa da criatividade passámos para o risco muito facilmente, não é? Parece que os dois são quase sinónimos, mas tentando... Não são, é componente da criatividade. Exato, é componente, não são sinónimos, mas é uma componente da criatividade. Partilham algum código genético, não é? Mas levando-nos agora para aprendizagens da criatividade e a necessidade de abordagens criativas, até porque aqui na Casa Santander há negócio B2B, business to business, e há negócio B2C, business to consumer ou to client. E eu acho que são abordagens muito diferentes. E a indústria da criatividade se calhar promove mais um B2C, ou seja, ir atrás da individualidade da pessoa, um lado humano. E eu gostava de perguntar à Paula se confirma e se há aprendizagens que de um lado podem ser transferidas para o outro. Como é que se sente essa relação? Em termos da indústria da moda e de criatividade, em Portugal, ela é muito, lá está, estamos sempre na cadeia de valor, mas a marca não existe. Portanto, nós, de facto, é incrível como é que nós temos indústrias têxteis absolutamente fantásticas que produzem quer para grandes conglomerados e que produzem também para as maiores marcas em termos de luxo e de qualidade. Portanto, é possível termos volume, é possível termos qualidade e, portanto, e nós temos essas indústrias, temos essa capacidade, a indústria do calçado, portanto, nós temos tudo, mas lá está, nós não temos nem a criatividade, o risco, porque de facto como é que é possível que Portugal, sendo um país industrial nesses setores, como é que é possível não haver uma marca portuguesa? Como é que ao final, eu vejo, temos há anos a Moda Lisboa e tivemos até há muito pouco tempo o Portugal Fashion. Como é que é possível haver apoios anuais do Estado, seguramente, a essas instituições, anos e anos e anos, e não haver um resultado? Como é que é possível? E, portanto, o quê? Isto é que é para alimentar um conjunto de pessoas e fazer-se um evento social? É que eu não vejo as coisas assim, eu vejo as coisas no sentido de apoio, resultado. Não há resultado, fecham-se os apoios, canalizem-se os apoios para outras áreas criativas, para a música, para a arte, para o que seja. Agora, não se podem sustentar modelos que não dão os seus frutos. Portanto, isso é uma coisa, para mim, absurda. E, de facto, não temos conseguido ter... as empresas portuguesas que podiam ter a capacidade de facto de ter a margem toda canalizada na sua produção vertical, não é? Ter a margem do wholesale e ter a margem também do B2C, acabam por não ter, não é? E portanto investem, são industriais, estão no processo, têm acesso à melhor criatividade do mundo, porque os seus clientes trazem a melhor criatividade do mundo e adequam o seu processo e as suas máquinas, a sua indústria de forma a ter capacidade qualitativa para fazer aquela criatividade, mas não há a capacidade de serem eles próprios a criar, que é algo que de facto me faz alguma confusão. Alguns têm competência de design até, por exemplo, os sapatos é um bom exemplo de uma indústria que se transformou de forma extraordinária. Sem dúvida. Hoje em dia os sapatos portugueses em média são os segundos mais caros no mundo a seguir aos italianos, mas não têm marcas italianas, vendem com marcas, e mesmo as marcas portuguesas normalmente usam nomes italianos. Sim, para pedir por empréstimo a reputação italiana. Mas têm design, mas depois não conseguem criar marca. Não conseguem criar marca e de facto esse é um tema que existe. Eu acho que aqui o meu negócio sempre foi B2C e de facto o B2C é um negócio sem dúvida com riscos. Tem um risco claramente de stocks, porque tem, o Covid foi absolutamente brutal para a indústria da moda. Nós compramos, tudo o que nós compramos com um ano de antecipação e, portanto, para além de haver uma tomada de risco e de compra e de custo financeiro antecipado relativamente a determinadas mercadorias, também há o risco da tal criatividade que é conseguir antecipar
quais vão ser os próximos trends, quais vão ser, o que é que o mercado vai procurar, a curadoria que nós temos que fazer quando estamos a fazer as compras para as lojas. O Covid foi absolutamente, de repente a gente faz as compras, o budget é o mesmo e de repente temos os estoques, temos o armazém cheio de produto, sapatos, saltos altos, smokings, fatos, quer dizer, quem é que compra aquilo? Portanto, de facto, foi na altura lidar com isso tudo e como é que nós tivemos que reestruturar todo o nosso negócio e tivemos que fechar coisas. A Dolce & Gabbana tivemos a loja aberta um mês, Gucci na altura era minha, acabei por ter que vender. Portanto, como é que eu tive que reestruturar? E há uma coisa aqui que eu acho que é determinante, que é no momento da adversidade ter a coragem de um stop loss. É fundamental e isso é risco também, porque eu acho que muitas vezes é o chamado empobrecer alegremente. Estou na esperança de, e vamos ver, quer dizer, Covid é um fator absolutamente imprevisível, não é? É algo que nós nunca lidamos enquanto empresários, não é? A gente não sabe se isto fica meses e pode ficar muito tempo e de facto teve um impacto enorme e de facto é um stop loss que se tem que fazer e há que ter coragem de assumir isso e focar naquilo que é estratégico, naquilo que nós conseguimos aguentar, isso foi possível e nessa altura do Covid e também, entretanto, no B2C em Portugal, portanto, muitas marcas, Portugal é de facto hoje um país muito sexy, é um país que tem uma atratividade enorme e as grandes marcas começaram a vir para Portugal, parte desse negócio estava dentro dos nossos espaços e, portanto, as marcas começam a sair e a estabelecer os seus próprios negócios na Avenida da Liberdade e a ter as suas próprias marcas e, portanto, nós estamos o pensamento neste negócio de moda e criatividade é constante, não pode nunca parar. Parar é morrer e, portanto, nós temos que antecipar os fenómenos porque as decisões, de facto, são tomadas com muita antecipação. E nessa altura, eu acho que o tema do Covid trouxe uma reflexão também grande para uma área que nós, entretanto, avançamos, que foi a área de home e lifestyle, que é, de facto, o tema da casa, não é? A casa passou a ser, para muitas pessoas, o seu escritório. As pessoas passaram e viram-se privadas de uma liberdade e ficaram confinadas ao seu espaço. Portanto, olhavam para as suas paredes, olhavam para o chão, olhavam para os seus sofás diariamente. Portanto, passaram a ter uma preocupação com a sensação, o que é qualidade? Qualidade não é só uma boa cama para dormir, não é? Qualidade também é aquilo que eu olho, aquilo que eu sinto e aquilo onde eu passo 24 horas por dia. E, portanto, o tema da casa passou a ter uma importância e nós vimos aí, de facto, uma oportunidade e aí sim avancei claramente para o B2B, criando uma operação de wholesale, criamos uma marca que se chama House of Capricorn, que também surgiu fruto de uma operação que não avançou, que foi um falhanço, que eu não consegui fechar uma operação de compra de uma marca nessa área e tinha a estrutura e pronto, mas também há falhanços que são, eu prefiro sempre ver a oportunidade, o falhar e algo que falha é sempre uma oportunidade e de facto falhou, eu estava muito motivada para fazer uma coisa nesta área, vi claramente a oportunidade de fazer uma coisa nesta área, que havia espaço, e aí sim eu disse, o que é que se pode fazer diferenciador? Porque está tudo inventado, as coisas estão, nós temos que, eu para fazer uma marca eu tenho que trazer algo de novo, ou é qualidade, ou é tecnologia, ou é criatividade, portanto eu tenho que oferecer ao mercado algo de novo, e na House of Capricorn foi muito pensar no artesanato português, que de facto o artesanato é um artesanato super rico e como é que eu, enquanto portuguesa, porque também sinto essa responsabilidade social pelo meu país, eu vou pegar nestes artesões e nestas artes que estão aqui e tentá-las reposicionar e adaptá-las a uma linguagem diferente e trazer-lhes também, se calhar, um bocadinho de indústria para aqui e, de facto, valorizar isto, estas microindústrias e potenciar isto. E é algo diferente, porque é algo nosso, é algo português, é algo que o mundo não tem e eu acho que cada vez mais há
uma vontade muito grande de tudo o que é manual, tudo o que é autêntico, tudo o que é peça única é muito valorizado. Eu hoje às vezes falo muito do que é isto do luxury. Uma pessoa chega a Paris e vê edifício atrás de edifício, edifícios de 6 andares, que são lojas do grupo Louis Vuitton, e aquilo é de uma massificação. Então, é quase como ter um centro comercial, vários centros comerciais em Paris de marcas de luxo, e às vezes isto a mim é max luxury, porque de facto é quase uma commodity, preços absurdos, toda a gente tem acesso. E, portanto, eu acho que, de facto, as pessoas que valorizam o luxo valorizam também a experiência, tudo o que está por trás daquilo e o storyline. Eu acho que o storyline é muito importante, e a sensação, de facto, de ter uma peça de arte, onde pessoas estiveram envolvidas, onde horas foram despendidas, onde a arte está lá. E eu acho que o artesanato tem que ser posicionado em Portugal. Artesanato é arte. E, portanto, é isso que tem que ser. Nós vemos às vezes, e fui à Madeira, a possibilidade que eu tive de descobrir o artesanato, de estar com estas pessoas e de facto de ver, no fundo, estas pessoas, onde é que as pessoas vendem? Vendem nas feiras. E vendem à vizinha, e vendem à prima imigrante que chega e compra umas colchas. Portanto, tudo isto é preço de nada. Isto são valores que as pessoas recebem para conseguirem subsistir. E isto é arte. A arte é muita coisa, é música, é pintura, mas isto é arte. E, portanto, isto tem que ser pago. E nós só conseguimos, e para valorizar isto, e para conseguir ter isto numa escala mundial, e isso é de facto, para Portugal é uma escala mundial, e com uma operação do wholesale eu consigo abrir ao mundo, isto tem que ser valorizado, não é? Porque eu não consigo massificar isto, porque isto não é massificável, e portanto tem que ser via preço. Claro. E conseguir isto, e com isto atrair jovens que veem o artesanato como algo que desvalorizam e que não é remunerado e que não é valorizado enquanto arte, conseguir posicionar isto de forma a que possa haver de facto atratividade por esta área. Um dos projetos mais interessantes que eu conheci quando era ministro com os fundos europeus foi um projeto no Algarve, que trazia jovens designers e artistas plásticos, por exemplo, para passarem períodos de residência de 3 meses com artesãos de vimes, de coisas muito tradicionais, para aprenderem a técnica e fazerem produtos com um design moderno com esses artesãos. E eu acho que passa muito por isso, e realmente a diferença de valor e juntando os dois, a diferença de valor. Eu estou no Conselho de Administração, embora não executivo, da Vista Alegre, e a diferença de valor de uma peça da Vista Alegre, que já de si é um artesanato, digamos um artesanato industrial, mas é um artesanato. Quando é feita, por exemplo, em conjunto com um grande designer ou um grande artista, e nós temos essas peças, que já são peças de design, assumem um valor enorme. E nós temos outros exemplos em Portugal, o Borel, por exemplo, que tem feito com a Vila Lamego. Depois há outras dimensões, é que temos de assegurar outras dimensões. Não basta ter bons produtos, não basta ter boas ideias, se depois não conseguimos ter escala, capacidade de comercializar. Nós temos um exemplo fantástico de uma coisa magnífica, mas que sofre de enormes dificuldades, são as tapeçarias de Porto Alegre, por exemplo, que são magníficas e feitas com desenhos de pintores e tudo isso, e estão com grande dificuldade de venda, e aquilo é uma coisa que se corre o risco de perder, porque se eles não conseguirem o valor correspondente, necessário para valorizar aquele produto, depois não há pessoas que vão continuar a fazer aquele tipo de artesanato, que é uma peça artística ao mesmo tempo. Mas eu acho que passa muito por isso, e nós temos neste momento uma oportunidade em Portugal, e eu acho com muita razão, que é o turismo que nós temos em Portugal neste momento, e começamos a ter em Portugal, que é um turismo, sobretudo que vem dos Estados Unidos da América, premium, é um turismo que permite depois a venda de um lifestyle português. Essas pessoas vão querer voltar. Eu acho que a grande mais-valia que o turismo pode ter para Portugal não é, se calhar, sobretudo, o que eles vão deixar cá imediatamente, é o consumo dos serviços turísticos, embora isso, e tem hoje em dia na nossa economia um peso enorme, é o impacto que pode ter na procura e no desenvolvimento de uma marca Portugal e de um lifestyle português. Não é? Claro. Nós vemos isso na Vista Alegre, com o crescimento do mercado americano de produtos como a Bordalo, por exemplo, e o design
que isso tem, que era uma marca popular e de repente é uma marca de luxo, premium, não é? Sim, sim. É extraordinário desse ponto de vista, mas vimos, por exemplo, falarem com produtores de vinho portugueses, no enoturismo no Douro, eles dizem que os americanos que vão visitar as quintas, depois voltam para os Estados Unidos da América e querem comprar, e normalmente o vinho que encomendam é o melhor vinho, eles querem continuar a manter. Agora vão ter 25%. Pois, agora vamos ter, ou mais, no vinho, exato. no vinho, Não, o Trump ameaçou 200%, no vinho, já estou confusa, é tanta tarifa, não, e estão muito preocupados com isso, porque o mercado americano é o que é. Agora, ao mesmo tempo, este desenvolvimento, que também tem oportunidades para nós, também tem desafios grandes, porque isto que te falava, que é uma integração horizontal do lifestyle. Nós temos as marcas como a Hermès, todo esse tipo de marca, nós na Vista Alegre temos vindo a falar disso, que é a Vista Alegre no futuro vai ser uma marca de lifestyle, não vai ser só porcelana. Tem de começar a vender os seus produtos noutra matéria, tem de ser um lifestyle, tem de ter lojas totalmente diferentes, com uma experiência completa. Agora, isso significa que vamos ter também a concorrência de marcas poderosíssimas, como a Hermès. Nós vamos a Paris e eles já têm restaurantes, gourmet, tem tudo, aquilo é uma experiência total, eles começam a vender desde cosméticos a produtos gourmets, claro. Praticamente Miguel, tudo. O que é que acha? Eu queria pegar aqui num tema que a Paula aflorou e vou pedir agora respostas um bocadinho mais curtas, porque ainda queria fazer uma pergunta a cada um. A Paula falou da pandemia, não é? Portanto, estes grandes imponderáveis que de repente mudam tudo. Nós estamos neste momento numa fase muito imponderável também, estamos a ver a guerra aduaneira, segredos de guerra que são licados com emojis à mistura, não é? Jornalistas, portanto, coisas que parecem tiradas de um filme de ficção, na verdade, são realidade. Como é que a indústria e a criatividade respondem perante isso? Ficamos tolhidos, portanto, agora é que vamos arriscar menos ainda, ou pelo contrário, é na criatividade e no rasgo é que se vão encontrar soluções? Quer dizer, a criatividade da indústria não pode superar uma tarifa de 200%, não é? Sejamos, era muito bonito que assim for. Vamos fazer um vinho que é tão bom, que vai ser vendido nos Estados Unidos da América, mesmo com uma tarifa de 200% em cima. Portanto, aí o que nós temos, mais uma vez, o risco é um risco, tem de ser um risco informado, e portanto é uma decisão que vamos tomar. Significa, por exemplo, que podemos ter de ponderar se o mercado que queremos investir mais em termos de promoção agora pode ser o americano, ou se corremos muito riscos aí em termos de incerteza. Se calhar vamos começar noutros mercados, vamos ter cuidado. Se eu tivesse agora uma estratégia de expansão para o mercado americano, se calhar ia esperar um pouco para ver. E isso não é ser avesso ao risco, é ser responsável para ver qual é o resultado desta batalha de tarifas, que aqui já enquanto alguém conhece bem a geopolítica, que eu direi é que eu acho que isto é parte de uma batalha, é uma lógica transacional do Trump. Ele é sobretudo uma pessoa transacional que pensa qual é o melhor negócio seguinte, o que é que eu vou conseguir obter, e ele não acha necessariamente que o futuro sejam tarifas muito grandes para tudo. O que ele acha é que isto é parte de uma estratégia para obter vantagens nas relações comerciais com vários Estados, e portanto isto necessariamente é parte de uma abordagem que não se pode prolongar durante muito tempo, e portanto eu acho é que nós vamos daqui a alguns meses perceber qual é o resultado. Os próprios mercados americanos podem colocá-lo sobre uma tal pressão que ele seja obrigado a mudar, não é? Nós temos de lembrar que na primeira administração Trump, ele também começou por ser muito agressivo em termos de tarifas, as pessoas não se lembram, ele suspendeu o acordo com o México e o Canadá, e depois voltou atrás, sem dizer que voltava atrás, porque ele nunca vai reconhecer que erra, portanto ele encontra sempre uma forma de dizer que conquistou uma vitória que lhe permite revogar a decisão anterior, e nós vamos ter de lhe conceder isso, e vale a pena conceder isso. Se for a Europa, acho que tem de ter essa abordagem com ele, para, se for necessário, conceder-lhe a vitória política para conseguir quanto ao fundo aquilo que é necessário. Mas acho que vamos ter essa incerteza durante algum período, mas eu acho que é uma incerteza temporária, transitória, e que, portanto, daqui a algum tempo será mais claro o que é que será a mesma política americana na segunda administração Trump. Portanto, eu diria, eu seria prudente, se eu tivesse de lidar com os Estados Unidos da América, se calhar tentava apostar noutro tipo de mercados. Eu acho que parte da resposta europeia, e acho que isso está a ser ponderado,
com o Canadá, com a Coreia, com o Japão, pode ser um reforço de uma estratégia e de uma relação comercial entre os outros Estados, digamos, eu chamo-lhe uma NATO do comércio livre, eu já propus uma espécie de NATO do comércio livre, que é os outros Estados que continuam a defender a lógica multilateral e do comércio livre, deveriam unir-se não apenas no sentido de dar uma resposta comum aos Estados Unidos da América, para ter mais peso negocial face a Trump, como para proteger o comércio livre para o resto do mundo e a lógica multilateral para o resto do mundo. E acho que essa pode ser uma abordagem interessante e, portanto, eu também faria coincidir do ponto de vista da estratégia empresarial, neste momento seria prudente em qualquer investimento que tivesse previsto para os Estados Unidos da América e daria prioridade a mercados de outro tipo, mercados que nós sabemos vão continuar a ser, claro. E pelo contrário, vão necessitar de um reforço do aprofundamento da relação com a Europa e com a União Europeia em face às dificuldades que os Estados Unidos da América lhes vão colocar também. Muito bem. Uma última pergunta para a Paula, e aqui ia-lhe pedir também brevidade para ainda termos algumas questões do público, que é, a Paula tem a criatividade, de certa forma, no seu modus operandi, não é? Porque, como falou, aquilo que era o ramo de negócio da família e tudo mais, ter-lhe permitido ir a direito, ninguém lhe ia exigir mais do que isso, mas a verdade é que criou o seu próprio caminho, deu passos num sentido, depois decidiu ir para outro, e sabendo que ninguém é especialista em tudo, ninguém pode saber tudo sobre tudo, o que é que ainda assim a legitima para correr esses riscos? E o que é que a Paula tem que poderia contagiar outros ramos de negócio, outras pessoas a diversificarem-se, a pensarem se calhar mais como um artista e menos como um empresário? Eu gosto de fazer coisas e gosto imenso do desafio e gosto de áreas novas e tenho uma natureza audaz. Se calhar olhando para trás, agora que me faz essa pergunta, eu de facto dentro do grupo vivi com muita diversificação de negócio. Era a cortiça, eram as herdades, tínhamos explorações também agrícolas, tínhamos gado, tivemos fábricas têxteis, tivemos fábricas de pneus a Mabor, tivemos turismo, tivemos imobiliária, bancos, quer dizer, e eu de facto vivi sempre num ambiente diversificado, portanto eu posso dizer num ambiente criativo. De facto, sim, no sentido criativo, empresarial, de diversidade. Sempre vivi muito isso. Eu trabalhei muitos anos e sempre trabalhei, quando decidi vir para comprar a marca Fashion Clinic, eu trabalhava na área imobiliária, portanto era a minha área. E eu achava sempre que era aí que eu ia seguir a minha área. Entanto, apareceu o Fashion Clinic. E de facto eu descobri esse lado mais artístico do belo quando compro a Fashion Clinic, percebi, afinal eu acho que tenho jeito para a coisa e gosto muito. E de facto acho que e hoje estou na Galp, sou presidente da Galp, tenho este lado e é muito interessante eu acho que todos nós temos que encontrar um equilíbrio, uns fazem jardinagem, e este lado criativo, para além de ser o meu equilíbrio pessoal e de mental health também, é também um negócio, não é? Mas é algo que me dá muita estabilidade, e noutros negócios com outra dimensão, com outra escala, com outros impactos, onde aqui, sim, esses temas macro e geopolíticos têm de facto impactos verdadeiramente gigantes. Eu acho que, eu não vejo, o Miguel estava a dizer, eu aqui nesta área, naquilo que nós estamos aqui a falar, em termos de moda, criatividade, o tema dos Estados Unidos, para mim é zero de preocupação, até porque obviamente que eu não vejo que alguém vá comprar, se calhar, claro que quem é muito rico obviamente vai desembolsar um bocado mais, mas não vai deixar de beber aquele vinho ou comprar aquele carro que quer e pode, porque custa mais isto. Agora, vai ali atingir, claro, uma classe média superior que não vai ter acesso a estas coisas que se calhar que teria acesso de uma forma normal. Portanto, eu acho que o vinho se calhar não se vende, mas a peça
e as coisas, porque são coisas que ficam, são coisas que estão lá, e o americano também tem muita atração pelo que é europeu. Portanto, tudo o que é Europa desvaloriza a Europa enquanto comunidade europeia, políticas, as seguranças sociais, desvaloriza, não é? Mas depois, em termos de produto, em termos das suas viagens, em termos da sua cultura, ele quer emergir na cultura europeia. E, portanto, eu acho que isso vai continuar a acontecer. E depois lá está, a Europa é história, Estados Unidos não há história, não é? Portanto, se eu quero comprar antigo, se eu quero ter, de facto, esse craftsmanship dentro de casa, eu tenho que vir à Europa, ou tenho que ir à Índia, ou tenho que ir à China, mas não é nos Estados Unidos onde eu vou ter, não é? Nos Estados Unidos tem new product. E eu acho que hoje há, de facto, um cliente e pessoas muito interessadas e muito galvanizadas, lá está, no fator experiência e em muito mais, não na marca especificamente, mas valorizam o que está por trás, o sentimento que está por trás de cada produto. Esperemos que assim seja. Bom, foram levantados muitos temas, há um microfone na sala, levantem-se as mãos também, eu pedia perguntas concisas, digam só para quem é a pergunta. Este espaço é vosso. A habitual inibição ao risco, lá está. Acham que é um risco fazer a pergunta. Está ali uma mão? Portanto, está ali uma mão no ar? Exato. Boa tarde, a pergunta é para o Miguel. Falou-se muito de criatividade e falta de espírito de risco. O que é que nós, como educadores, podemos fazer para ajudar os nossos filhos num futuro? Responde já? Primeiro, eu acho que como educador, posso ser como professor, aquilo que eu faço em relação aos meus alunos, desde logo, é não os inibir de ser críticos, de correrem risco de tomarem posições. Portanto, isso passa por, desde logo, não criar um clima de censura e receio de exprimirem uma opinião que seja diferente. E isso parece que para mim é fundamental. Isso não é dizer que qualquer coisa que é dita é correta. É não estigmatizar uma opinião que pode incluir um erro. E permitir a crítica, são coisas diferentes. O segundo aspecto que eu acho fundamental, portanto, o primeiro é esse, é libertar desse erro, desse receio de exprimir uma opinião e de ao exprimir essa opinião poderem estar a dizer algo que é o contrário daquilo que o professor pensa ou diz. Eu, aliás, nas minhas aulas raramente digo o que penso aos meus alunos. São aulas que eu chamo o método socrático, como dizem os americanos, e, portanto, é de conversa com os alunos para eles exprimirem uns outros. Claro que muitas vezes eu conduzo-os indiretamente, estou em parte a manipulá-los numa certa direção que eu pretendo, mas levo-os a chegar lá por eles, não é eu dizendo e depois eles terem de concordar, e portanto muitas vezes promovo até o debate entre os alunos, acho que é muito importante. Segunda coisa eu costumo dizer, eu dou um seminário sobre como fazer um doutoramento aos alunos, e costumo dizer que há as duas perguntas mais importantes que nós temos em qualquer projeto de investigação e que conduzem à criatividade e ao conhecimento é porquê e porquê não. A primeira coisa é, eu adoro fazer aos alunos nas coisas mais óbvias, como por exemplo, direitos fundamentais são importantes. Então são importantes porquê? E não é porque eu esteja a colocar em causa os direitos fundamentais, é porque eu acho que a maior parte das pessoas defendem essas coisas sem explicitarem as razões, e como não explicitam as razões, não conseguem compreender todas as complexidades e nuances do problema. Portanto, nós temos de perceber o porquê das coisas, e muitas vezes é quando colocamos essa pergunta básica. Aliás, em Florença, no meu seminário de doutoramento, tinha um seminário que se chamava mesmo só The Why Seminar, e cada uma das sessões era uma questão básica do Why, que era para irmos descobrir, então afinal porquê é que nós concordamos com isto, afinal porquê é que queremos isto, e porquê não aquilo, e depois a questão do porquê não, e muitas vezes passa por estabelecer conexões. E eu promovo, eu digo, a Global Law School tem um mote que os alunos até recebem em canecas, que eles divertem-se muito. Fui eu que criei o slogan, que é Work Hard, Party Harder.
não é bem o... e o objetivo é, porque a minha tese é que quem trabalhar em excesso só num tema e trabalhar em excesso é mau para o próprio trabalho. Acho que muitas vezes nós temos de sair da nossa área de trabalho para conseguir pensar e ser criativos relativamente a essa área de trabalho. Eu vou dar aqui um exemplo que tem a ver até com a música e com o Martim. Um dos artigos académicos que eu fiz, que já tem mais citações, chama-se The Contrapunctual Law. E foi um artigo, eu estava a tentar perceber e estava a trabalhar sobre a área, sobre a relação entre os ordenamentos jurídicos da União, dos Estados-membros e o ordenamento jurídico da União Europeia. Quem é que as Constituições Nacionais prevalecem sobre o direito da União Europeia, ou o direito da União Europeia prevalece sobre as Constituições Nacionais? E há uma grande discussão sobre esses temas. E, na realidade, eu sou defensor de uma tese, que é uma tese de pluralismo, em que essa questão não apenas permanece aberta, mas como deve permanecer aberta. Ou seja, que ela não tem que ser resolvida. Ao contrário dos juristas, nós vemos tudo como uma hierarquia, e eu acho que aquilo não tem de ser uma hierarquia. Mas para não ser hierarquia, eu, a determinada altura, foi a ler uma obra sobre teoria musical, não tinha nada a ver com direito, e a ler sobre o contraponto na música, que eu disse, é isto, basicamente, que é duas melodias que em si mesmo podem ser autónomas, mas que estão numa relação de complementaridade e não de hierarquia uma sobre a outra. Portanto, utilizei esse exemplo, foi ao estudar e ao pensar sobre música, a ler, uma coisa que não tinha nada a ver com o meu trabalho científico, que eu encontrei uma forma de ilustrar e perceber o problema que eu enfrentava na minha área de direito. Portanto, aquilo que me trouxe uma solução criativa para resolver e explicar de uma forma diferente uma questão técnica do direito, veio de uma leitura sobre literatura musical e teoria musical que não tinha nada a ver com o direito. Portanto, eu acho que o estabelecer essa relação e ter a capacidade de sair fora, e a ciência do comportamento explica isso. Se lerem livros sobre ciência do comportamento, vão ver imensas histórias de que muitas das maiores invenções ocorreram quando o cientista subitamente não estava a trabalhar no tema, mas estava fora, e é quando lhe vem um momento de iluminação relativamente a esse tema. Portanto, é muito importante manter esse equilíbrio, e aquilo que traz respiro e inovação à nossa área. E, portanto, eu ensinaria isso também aos alunos. São essas três coisas que eu daria como um ensinamento para tentarmos promover esse espírito criativo. Obrigado, Miguel. Riquíssima a resposta. Outra questão? Boa tarde, é para a Paula. Relativamente aqui à performance de Portugal a nível da criação do valor verdadeiramente, e também partilho da sua opinião que temos tudo, temos designers, temos bons profissionais, temos fábricas, temos qualidade. Então, o que é que está a faltar, ou o que é que sugere a várias dimensões, e nomeadamente até a governamental, que se faça para, no fundo, haver mais marca, criação de marca, e que esse valor fique cá dentro? O que é preciso fazer a nível geral, ou seja, da sociedade? É preciso fazer tanta Obrigada. coisa. É assim, eu acho que os nossos governantes também não são o próprio exemplo do risco, não é? Eu acho que isso é muito... Portanto, quando os exemplos... Porque o eleitorado também penaliza seriamente os governantes que correm risco. Não, porque é isso. Vamos lá ver uma coisa. Sim, mas é isto que há bocado o Miguel falou. Portanto, é muito difícil. As pessoas, de facto, têm que tomar as decisões que têm que tomar, e essas decisões têm ónus, e essa assertividade, o que falou no juiz, a frontalidade, essa autoridade que vem, it comes with the job. A pessoa tem... Agora, eu não utilizar as ferramentas que eu disponho em determinado momento, e no caso da governação, é muito complicado, de facto, quando o exemplo vem sempre de cima, não é? E nós, de facto, quer dizer, a governação portuguesa é um café com leite, não é? É tudo tão morno, portanto, é de facto uma gestão com base a uma manutenção no poder. E como é que nós vamos estar aqui daqui a 4 anos, não é?
E, portanto, e são estes exemplos que se dá, e a gente vê o nível de abstenções e vemos claramente partidos mais extremistas a ganharem força. Isso é claramente, mas é inevitável, tem que ser assim, porque é um cansaço, e isso é muito difícil de facto mudar. Eu acho que as escolas é o único, muito honestamente, o governo, são os próprios governantes que são assim, eles nunca vão querer transformar quando aquelas cabeças não são transformáveis, não é? Portanto, é impossível. Portanto, eu vejo muito mais via educação, não é? E, portanto, acho que as escolas aí podem ter um papel preponderante, aí sim, talvez através do Governo, via Ministério da Educação, de facto, até porque hoje, e eu acho que é um tema muito importante, esta história das redes sociais, os iPads, estávamos a ver os Legos, a construção dos Legos ali à entrada, não é? As escolas têm que promover a criatividade, porque a criatividade, ela é destruída totalmente a partir do momento, em casa, se eu não tenho educadores que de certa forma promovam essa criatividade e deixem as crianças, para que no fundo quase o critério é não me incomodem, e portanto estão à frente de uma televisão, inclusivamente à hora das refeições, e portanto... Toma o iPad. Exatamente, toma o iPad, toma o iPhone e um grito e toma isto, e portanto eu só vejo isto nas escolas, não é? De haver claramente este fomentar da criatividade. E nós estamos cada vez mais no mundo de soft skills. E, portanto, os soft skills são importantíssimos, não é? E toda esta parte emocional, a intuição, o ler para lá daquilo que é óbvio, e só com criatividade é que se consegue assim ultrapassar obstáculos, não é? A criatividade faz isso tudo, não é? Os jogos, como é que eu posso fazer isto? E portanto vejo muito pelo lado escolar, e acho que de facto o Ministério da Educação é o único organismo que eu vejo com um papel relevante no sentido de contrariar aquilo que é hoje o status quo da sociedade e trazer essa criatividade, e pronto, e pelo menos que os governantes tenham essa sensibilidade do quão importante é a criatividade e fomentar essa criatividade. Portanto, vejo muito por esse lado. No lado da indústria, já são grandes, não é? Quando chegam empresários e industriais, já não, ou de facto aquilo desperta e há vontade, e depois tem muito a ver com cada um, não é? Mas de facto, e eu sinto empresarialmente que há muito pouca criatividade, lá está, a criatividade e o risco vêm muito colados. E de facto não é fácil sair da área de conforto, pois as pessoas estão muito preocupadas com a crítica, o que é que se possa dizer, estão mais preocupadas com fora do que com dentro, não é? Portanto, o que é que eu estou preocupado? O meu trabalho, a minha organização, as pessoas, e portanto isso é o foco, é o que eu tenho para fazer, o que eu tenho para entregar, o meu propósito, os meus resultados. Mas não, estão sempre preocupados com o vizinho, e eu cada vez leio menos, eu não vejo praticamente, tenho que ser honesta, eu vejo um programa na televisão portuguesa, que é o do Martim. Exatamente. Na RTP3, a que horas eu não vejo, eu deixei de ler jornais, eu fico absolutamente deprimida a ver notícias portuguesas, absolutamente deprimida, porque veem as coisas por um ângulo que eu não vejo. Eu sou bastante mais positiva relativamente, e mais otimista, eu sou uma otimista por natureza, e portanto aquilo contraria-me completamente a minha forma de ser, o meu caráter, e acho que mesmo os jornais, portanto eu leio o menos possível, e gosto mais de ler coisas de análise do que propriamente essa informação solta, que não dão muita credibilidade, e pronto, e acho que é muito negativa pela cultura que nós temos, portanto recomendo. Sim, eu acho que a chave na educação, se quiserem puxar para trás, há 2 sessões, tivemos aqui o Secretário de Estado da Educação, e alguns temas que estão agora a surgir foram todos abordados, portanto se quiserem, acho que está disponível online, tanto quanto sei. Muitas respostas viram daí também. Se calhar uma última questão, para darmos por concluída a nossa... Está aqui uma mão no ar já? Olá, boa tarde. Eu sou
sinto-me um bocado intimidado perante a qualidade das pessoas que estão à minha frente e que eu admiro. Nós somos dois. Pelas mais diversas razões e também por uma outra razão que é que eu estou no epicentro do antirrisco, porque o Santander é talvez o banco com menos risco, que aceita menos risco do nosso espaço ibérico. Mas independente desta parte. Dizer isso já é um risco aqui. Por isso é que eu estou a dizer, estou um bocado intimidado. Tire-lhe o chapéu. Mas pronto. Eu, como o doutor Poiares, também passei pela Vista Alegre nos meus anos de juventude e viajava pelo mundo a tentar promover a Vista Alegre. E a marca Portugal foi sempre grande dificuldade. Nós, de facto, tínhamos uma presença histórica que era conhecida no mundo inteiro, como sendo a praxis lusitana era conhecida, mas para além disso, que data de 500 anos atrás, muito pouco conhecido de Portugal. E por isso, eu antes de falar da Vista Alegre, tinha que explicar onde é que era Portugal, que era uma dificuldade grande, porque por muito que eu dissesse que a capital era Lisboa, eles diziam, Madrid. Não, eu dizia Lisboa. Não, Madrid. Então, e esta era uma luta, pronto, que me ocupava uma hora da minha primeira interpretação. Por isso, eu acho que, de facto, mais tarde, como devem saber, o Dr. Miguel Horta Costa tentou utilizar o Boston Group para explicar como é que a gente ia promover Portugal no mundo inteiro, não é? Já foi há uns anos atrás, mas, pelos vistos, não tivemos assim grande sucesso. E eu acho que em Portugal, independentemente da literacia financeira, que também é uma das causas, não haver mercados financeiros em Portugal, enfim, em Hong Kong qualquer senhora sai de casa depois de limpar a louça e vai investir ali um dinheirinho nas ações não sei de quem. Nós não temos esse tipo de approach e por isso para qualquer empresa, não é? Enfim, embora existam VCs e, enfim, a Venture Capital que possam promover o início de tudo o que é empreendedorismo, etc. Mas depois não temos mercado, por isso, quer dizer, enfim, temos muitas dificuldades, não é? O nosso mercado não tem escala, como não tem escala, qualquer iniciativa é complicada, não é? E é preciso muita carga, enfim, em cima muito músculo, e a Paula Marinho deve saber isso, para que as coisas possam andar para a frente. E por isso, nós vivemos um bocado neste mundo, e eu, até hoje, enfim, da minha longa vida já, porque eu já estou um bocado velhote, de empresário, enfim, e de gestor, ainda nunca vi em Portugal que se criasse uma equação entre a política e a economia que permitisse sair deste ciclo vicioso. Aí, quando eu ouço falar, diz, olha, concorra a primeiro-ministro, eu voto em si, porque tem uma liberdade de pensamento que não faz parte da liberdade de pensamento da maior parte das pessoas em que a gente tem que votar, mas depois a praxis dessa liberdade de pensamento é que é mais complicada, porque, de facto, nós temos algumas dificuldades. E eu vivi 20 anos fora de Portugal, percebi numa grande parte da minha vida Portugal de fora para dentro. E eu acho que é essa perspectiva também que a gente precisávamos ter, que é perceber... a questão, propriamente, ao ponto de interrogação. E a questão é essa. Eu acho que, de facto, desculpem, eu acho que a questão é essa, é arranjar um equilíbrio entre como promover Portugal, como marca de Portugal, e como alterar um bocado a mentalidade das pessoas em termos de tudo o que tem a ver com a literacia financeira, com as escolas, como é que se aprende nas escolas. Então, há um compromisso entre a política e a economia que tem que ser criado, mas primeiro temos que perceber qual é o gap, não é? Temos que perceber onde é que estamos. Acho que é isso que é importante. Mas como é que isso poderá ser feito com o contexto que nós temos? Não só em termos da conjuntura portuguesa, que é, e a conjuntura internacional. Miguel, quer em 50 segundos responder? Eu começo depois, se calhar, de uma palavra à Paula. Não, essa é a questão do ovo e da galinha, quer dizer, nós se calhar não temos as tais lideranças, não temos as tais elites que necessitávamos ter, mas também não temos na base aquilo que é necessário para produzir essas elites. E depois essas elites não promovem as alterações na base que criassem esse tipo de... Se eu tivesse de apostar em algo em Portugal, eu diria que neste momento, mais que apostar na capacidade de transformação das nossas elites políticas, tentaria apostar no reforço das instituições que estão a montante, ou seja, na qualidade dos quadros públicos, na qualidade das instituições públicas, porque isso se calhar é capaz de ser, politicamente é menos controverso, se nós estivermos nos quadros de topo da nossa administração pública, se nós tivermos instituições dentro da administração pública de capacitação de políticas públicas, de avaliação de políticas públicas boas, e isso se calhar é capaz de ser possível de forma menos controversa de promover, e depois, independentemente de quem estiver a governar num determinado ciclo político,
as decisões públicas serão sempre melhores porque serão capacitadas por essa máquina com qualidade que aí está, e as decisões políticas que possam ser perniciosas terão os seus efeitos negativos sempre mitigados, porque essa máquina também vai ajudar a mitigar isso. Portanto, se eu tivesse de apostar, fazia algo desse género. Agora, como é que nós conseguimos fazer isso quando as próprias elites políticas se calhar têm poucos incentivos para isso, precisamente porque não é o que dá votos nas eleições seguintes, não é? É uma coisa que é eu costumava dar um exemplo quando estava no governo, que era, eu mudei, por exemplo, enquanto ministro dos fundos europeus, passou a avaliar-se a empregabilidade dos cursos de formação profissional. Ou seja, os cursos de formação profissional passaram a ser, a receber ou deixar de receber fundos europeus e a ter um prémio ou uma penalização em termos do que recebiam, consoante a empregabilidade que eles produziam ao fim de um certo tempo. Até aí, até essa altura, e acho que depois voltou-se de novo ao que acontecia antes, o que era financiado era o número de pessoas que eram formadas. Portanto, o que é que isso levava? A que os incentivos vamos formar o maior número de pessoas, independentemente se o mercado de trabalho quer, independentemente da qualidade de formação, porque eu sou pago consoante o número de pessoas a quem eu dou formação. E só para vos dar um exemplo, nos anos anteriores, no ciclo de 7 anos anteriores a que eu estive no governo, tinham 3 milhões e meio de pessoas ou de formandos na formação profissional, com um impacto relativamente pequeno. Portanto, o sistema não estava a funcionar. Essa alteração que eu fiz não teve nenhuma visibilidade, nem ninguém, para mim era a mais importante, se tivesse sido mantida e com consistência, porque ia mudar a cultura da nossa formação profissional e para que é que ela servia e a qualidade da mesma. Isso não teve qualquer resonância política. Se eu, em vez disso, tivesse feito uma conferência de imprensa em que dizia vamos dar 500 milhões para a formação profissional nesta e naquela área, eu tinha logo uma manchete num jornal no dia seguinte. Portanto, este tipo de incentivo torna muito difícil depois fazer aquilo que é realmente necessário. Mas se eu tiver de apostar, enquanto sociedade civil, aquilo que eu vou procurar contribuir, mais do que confio mais na capacidade e de promoção de alterações de fundo no país, qualificando toda a máquina que está a montante das políticas públicas, do que na alteração da nossa própria classe política. Muito bem. Eu acho que... Só que alterações profundas políticas só ocorrem com profundas crises, como aconteceu na Troika. Portanto, eu não acredito, Miguel, é assim, temos que fazer isto, temos que fazer isto, temos que fazer isto, não vai ser nunca feito. Portanto, pode ser agora que numa Europa mais deprimida, numa Europa com uma necessidade que vai ter de se reestruturar em termos de armamento e de defesa, e que seguramente haverá muitos fundos que vão ser deslocados para aqui, e pode aqui haver de facto alguma dificuldade. Eu só acredito em transformações profundas, em governos democráticos com dor. Acho que não existe, não vai ser nunca possível. Portanto, ou de facto... Ou receio. Ou de facto a coisa é muito imposta, porque a conjuntura assim obriga. Eu acho que perdemos um momento fantástico de fazer, provavelmente quando houve a Troika, a reforma de Estado. Teria sido, eu acho que a população estaria disponível para esse plus. Posso dizer uma coisa sobre isso? Sim. Que, na cima que eu tive no governo durante... O problema da Troika, e porque é que não permitiu fazer, e eu disse isto a pessoas da Troika, não permitiu fazer... Teve certas componentes de reforma, mas não aquela que devia ter sido feita e nem tudo o que devia ter sido feito em termos de reforma, por exemplo, do Estado, é que nós, para conseguirmos fazer reformas profundas, necessitamos de incentivos negativos e incentivos positivos. Sentimos do chicote e da cenoura. E a Troika só deu incentivos negativos. E certo tipo de... Por exemplo, a qualificação da máquina da administração pública. Se a única coisa que a Troika permitia era cortar os salários dos funcionários públicos, a consequência foi absolutamente perversa desse ponto de vista, porque se nós temos de cortar salários de funcionários públicos num momento em que as pessoas estão a sofrer, bem, vamos cortar mais aqueles que ganham mais relativamente aos que ganham menos, porque senão socialmente é inaceitável. Qual é a consequência numa administração pública como a nossa, em que a pirâmide está invertida, ou seja, em que quem está na base da pirâmide ganha bem relativamente ao setor privado, mas quem está, os mais qualificados,
qualificados é aqueles que o Estado não consegue atrair porque já está a pagar pior. É que vai agravar essa pirâmide, porque o Estado vai cortar ainda mais nos quadros de topo da administração pública, que é onde não consegue ser competitivo com o setor privado. Portanto, como é que se consegue fazer uma reforma da administração pública? Não se consegue. Vamos ter que marcar uma próxima conversa. Só uma coisa. Peço desculpa, mas e só uma coisa. Aquilo que se diz no Parlamento de Defesa da Honra. E acho que aqui voltar a haver um Ministério da Indústria, como houve no passado, e se calhar adicionar-lhe indústria e criatividade, também acho que poderia ajudar muito, porque a indústria é de facto uma área importante de Portugal, e fomentar a indústria, por cima temos uma indústria exportadora, acho que também seria muito bem, porque acho que também podia ser uma das iniciativas. Pensemos nisso. E muito obrigada. Muito obrigado aos dois, obrigado a quem aqui esteve. Obrigado. Obrigada.